Lá, Ismael. Vamos, Ismael. Vamos, Ismael. Amém, muito bom dia, família. Bom dia. Amigos. Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã para a gente poder louvar a Deus, ouvir a palavra de Deus, amém? Amém. Amém. E eu tenho uma pergunta para você hoje. Quais são os critérios que você utiliza para definir se um lugar é bom ou ruim? Pense aí. Salubridade. Caio já respondeu, salubridade. Tem aqui quem prefira o Rio de Janeiro? Claro. Quem aí gosta de morar no Rio de Janeiro? Sinceramente, eu achei que mais pessoas diriam isso. Tem aqui quem prefira Niterói? Eu sei que parece difícil, mas tem aqui quem prefira São Gonçalo? Talvez você prefira a região dos lagos? Eu tenho certeza que quando a gente tiver uma missão lá para Arraial do Cabo, e tem muita gente aqui que vai querer ser missionário. Então a gente tem alguns critérios, alguns parâmetros que a gente pode utilizar para dizer se algum lugar é bom. A gente pode pensar se é um bairro seguro, né? Se é uma cidade animada ou calma, depende da sua preferência, né? Você pode pensar na qualidade de vida. E tudo bem, não tem problema isso, né? Eu gosto muito de Niterói, eu sou de São Paulo. Meu nome é Ismael, para quem não me conhece. Eu sou casado com essa linda mulher aqui, a Carol. E eu sou de São Paulo. E eu gosto de São Paulo. Eu gosto da agitação de São Paulo. Eu gosto do serviço de São Paulo. Mas, sinceramente, Niterói ganhou meu coração. Há quem diga de forma maldosa que a melhor coisa de Niterói é a visão para o Rio de Janeiro. Mas eu acho que a visão para o Rio é só um quintal de Niterói. A casa é um lugar bom ali. Então, Niterói é incrível, é mais seguro. Na minha visão, tá, gente? É um lugar seguro, é tranquilo, você tem acesso a tudo. E talvez você possa considerar determinados lugares o melhor lugar de todos. Talvez você tenha essa perspectiva, né? Essa visão idealizada de que há um lugar que é o melhor lugar de todos. Talvez hoje o seu sonho é viver lá fora, conhecer Paris, Roma, né? E viver lá. Talvez Paris seja o melhor lugar do mundo na sua mente. Então a gente tem, né, esses ideais, esses lugares idealizados. Mas eu quero mostrar para você hoje nas Escrituras que o melhor lugar de todos é o reino de Deus. Amém. Título da aula de hoje: o reino de Deus é o melhor lugar. Você não precisa abrir, mas lá em Romanos 14, 17 diz: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Eu não sei vocês, mas um lugar onde há justiça de verdade, um lugar onde há paz de verdade e um lugar onde há alegria de verdade, onde a gente pode encontrar essas três coisas de forma espiritual, para mim é o melhor lugar de todos. Então esse é o reino de Deus, amém? Eu quero que você saia daqui dessa pregação hoje convencido de que o reino de Deus é o melhor lugar da terra. Que você saia daqui como alguém privilegiado se você já faz parte do reino de Deus. Eu acho que a gente precisa aprender a ter essa visão às vezes, né? Porque muitas coisas no mundo tentam nos convencer de que não. Que o reino de Deus é só mais um lugar. Ou de que há lugares ainda melhores do que o reino. Mas não. O reino de Deus é o melhor lugar de todos, amém? Vamos lá em Mateus 28. Vamos lá, Ismael. Prega. Mateus 28. A gente vai ler do 20, do 18 até o 20. Vamos lá. Mas antes, vamos orar. Vamos lá. Deus, Pai querido, Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida.
Obrigado pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia por nós, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos dado, mesmo sem que a gente mereça, o privilégio de fazer parte da sua família, de viver na sua casa, que é o reino de Deus. Obrigado pelo privilégio de ser parte do seu povo, Pai. Que a gente possa ver isso como um privilégio, que a gente possa ter o coração grato, Pai, e que a gente possa não agir de forma egoísta, mas avançar o seu reino por todos os lugares da terra. Obrigado por cada pessoa aqui, pelo seu amor por nós, e que possamos apresentar ao Senhor uma adoração pura, que suba de maneira agradável a Ti. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, Mateus 28, do 18 ao 20. Então a Bíblia diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uau! Então aqui a gente vê o desejo de Jesus para todas as pessoas na terra. O que Jesus quer? Que cada pessoa na terra se torne parte do reino dele. Irmãos, Jesus tinha uma profunda convicção de que o reino de Deus é o melhor lugar de todos. E ele queria compartilhar isso com as pessoas. Ele queria avançar o reino de Deus nos corações das pessoas. E como fazer isso? A gente precisa obedecer ao mandamento, né? A grande comissão, que não é a grande sugestão da Bíblia, mas a grande comissão de fazer discípulos. Quando uma pessoa se torna discípula de Jesus, quando ela passa pelo plano de salvação, ela passa a fazer parte da família de Deus. Ela entra para o melhor lugar de todos, que é o reino de Deus. Algo que não é construído com mãos humanas, mas com a mão de Deus. E a gente tem o privilégio de coparticipar com Jesus Cristo na missão dele. Primeiro ponto de hoje, pensando nisso, que o reino de Deus é o melhor lugar, eu quero dizer para você no primeiro ponto que o reino de Deus é o melhor lugar para trabalhar. Primeiro ponto, o melhor lugar para trabalhar. Jesus fala: vão e façam discípulos, e fazer discípulo faz parte do nosso trabalho. E é trabalhoso, né? Você perseverar pela salvação de alguém, dá trabalho mesmo. A gente sente o peso desse trabalho, é uma grande responsabilidade. Mas eu gostaria que você pensasse agora o que faz um trabalho ser bom. Pensa aí. Acho que cada um também tem uma ideia sobre isso. Talvez alguns pensem que nem o Seu Madruga, lembra do personagem lá de Ele dizia que bom é não ter que trabalhar, né? Mas todo mundo precisa trabalhar. Então pensa aí o que faz um trabalho bom. Talvez venha à sua mente remuneração, benefícios, né? Plano de saúde, vale refeição, VA, VD, né? Enfim. Talvez ter um chefe justo e compreensível. Acho que muitos procuram isso, né? Talvez o tempo de férias. Quanto tempo você pode ter de férias? 2 vezes por ano? 60 dias de férias, imagina. Talvez 90 dias. Fica melhor, né? Quanto mais melhor, né? Talvez trabalhar, sei lá, 1/3 do ano e o resto você curtir de férias. Talvez seja essa a sua ideia de um trabalho bom. Mas o que eu quero dizer para você hoje? Que tudo isso você tem no reino de Deus. No seu trabalho no reino de Deus. Irmãos, para pensar. Nós temos uma recompensa. E a nossa recompensa é diferente das recompensas que você pode ter no mundo. É uma recompensa imperecível. Quando você trabalha para Deus, você está acumulando tesouros nos céus. Onde o seu investimento é seguro, onde você não corre o risco de perder. Incrível.
é a melhor de todas as recompensas. É o melhor de todos os salários. Olha só, você está acumulando tesouros nos céus. Você está recebendo um salário espiritual. Bom, positivo. Você está fugindo do verdadeiro salário que nós merecíamos como pessoas. Como diz lá em Romanos 6:23, né? O salário do pecado é o quê? A morte. Ser um discípulo é trabalhar contra o pecado, a favor de Deus. Incrível! Você cresce e ainda ajuda o reino de Deus a crescer. Essa é a melhor recompensa. Outra coisa, nosso superior é justo e bom. Deus é incrível. Não tem ninguém mais justo do que Deus. Não tem ninguém mais bom do que Deus. Na verdade, somente Deus é bom. Somente o Pai é bom. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não tem falha. Não tem opressão. Não tem injustiça. Não, Deus é bom. Ele não retribui como a gente verdadeiramente merece. Ele é misericordioso. Prega isso, mano. Ele é justo. Obviamente, a gente sabe disso. Mas a misericórdia de Deus ainda supera a justiça. É difícil pensar nisso. Como um ser que é totalmente justo, totalmente, essencialmente justo, ainda consegue ser mais misericordioso? Uau. Verdade. Deus é incrível. E as nossas férias são eternas. Para pensar. Se a gente pegar 80 anos de vida, que é a expectativa do ser humano de vida, e a gente colocar na linha da eternidade, se você ficou animado aí com trabalhar somente 1/3 do ano e ter o restante de férias, vocês aí de exatas, me ajudem a fazer a conta. Quanto que dá 80 anos na linha da eternidade? A gente tem aí, a gente tem o potencial de férias eternas aí com Deus. Você tem dúvidas de que o trabalho no reino de Deus é incrível? De que é o melhor lugar para trabalhar? É incrível. É um trabalho que serve de verdade para alguma coisa. Você está salvando pessoas, trazendo pessoas para Deus, avançando o reino de Deus por toda a terra. Você está cumprindo a grande comissão de Jesus. Irmãos, não se sintam diminuídos ou pequenos quando vocês estiverem trabalhando para Deus. Vocês estão fazendo o que há de mais importante, que é avançar o reino de Deus. Vamos ver uma escritura, olha lá em 1 Coríntios. Vamos lá, Ismael. Prega. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Eu sei que culturalmente é difícil a gente ver o trabalho como algo bom, né? A gente tem uma visão uma filosofia meio que do Seu Madruga mesmo, né? Que bom é não ter que trabalhar. É difícil a gente se convencer que algum trabalho é bom. Mas tem gente que ama o trabalho, e a gente pode aprender a amar o nosso também. Eu penso na Maria, né? Maria ama o trabalho dela. Maria José. Ela sempre fala com muita alegria, com muita felicidade do trabalho, né? Acordar cedo, cuidar das criancinhas, ser professora, né? Então sim, tem pessoas no mundo que amam o que faz. Mas quanto mais nós que temos que amar o nosso trabalho para Deus também. Tem que estar muito forte isso no nosso coração. Vamos lá em 1 Coríntios 15, 58. A Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será o quê? Inútil. Que incrível! Irmãos, diferente de empregos terrenos, aqui fala que o serviço a Deus nunca é em vão. Você pode se decepcionar com o seu trabalho, por melhor que seja, mas o serviço a Deus não é em vão. O serviço a Deus tem valor eterno, é o que diz a Escritura, e é digno de perseverança. É o melhor trabalho de todos. Cada ato de fé
é valorizado, mesmo que ninguém veja. Então todo trabalho para Deus é reconhecido por Ele, é valorizado por Ele. Quando a gente trabalha para Deus, Deus se alegra. E a gente está em meio a uma campanha evangelística, né? Vocês estão animados? Amém. Lógico, a gente já falou aqui, campanha é só uma ferramenta que a gente utiliza para poder cumprir melhor o nosso trabalho. Então a gente está em meio a uma campanha e eu tenho ficado animado porque eu vejo que a gente tem evangelizado mais. Eu tenho conversado com os líderes de bate-papo diariamente e tenho mobilizado a igreja. E eu vejo que com o coração certo, que é o mais importante, com um desejo de alcançar as pessoas, de sair da morneza, de avançar o reino de Deus. Então mais pessoas têm ouvido o Evangelho, a pregação do Evangelho. Mais pessoas têm estudado a Bíblia. Mais pessoas têm se fortalecido espiritualmente. Deus tem nos fortalecido também espiritualmente, porque quando a gente está fazendo o nosso trabalho, nós somos também fortalecidos por Ele. Amém? Muito bom, Ismael. E eu vejo que isso tem gerado mais ânimo. Ontem eu fiquei bastante animado com o devocional. Eu vi os discípulos animados ali cantando, sabe, alegres. Eu vi os nossos amigos ali sendo impactados com isso, né? Com esse amor do reino. Então o trabalho realmente torna a gente mais nobre. A Bíblia fala sobre isso, né? Então trabalhar no reino não pode ser encarado por nós como um fardo, mas como um privilégio. Você não pode sair de casa e pensar, hoje eu tenho que evangelizar. Irmãos, esse não é o coração. Esse não é o coração com fé que alcança alguém. Se você vê o seu trabalho para Deus como um fardo, você só vai entregar para as pessoas as escrituras, mas não vai entregar a sua vida também. É como se você estivesse fazendo ali, passando um curso de teologia para a pessoa. E não é isso que a gente propõe quando a gente chama alguém para estudar a Bíblia. A gente quer passar muito mais do que isso. A gente quer ensinar sobre Cristo e também mostrar, por meio das nossas vidas, Cristo. A gente precisa amar o que faz. E isso vai gerar um impacto. Lembra? O amor é o que diz lá em João 13. João 13:35. O amor é a marca do discípulo. As pessoas nos reconhecem como discípulos de Jesus quando a gente está amando como Ele amou. Nós somos chamados a pregar o Evangelho, a servir uns aos outros, a edificar a casa de Deus. Mas mais do que isso, o chamado é mais do que isso. Como diz lá em Salmo 102, você pode ler depois, a gente é chamado a fazer tudo isso com alegria e com dedicação. Não é só fazer, mas é colocar o coração também no que a gente faz. Esse é o chamado de Deus para nós. É isso que Deus espera. Lá em 1 Timóteo, abram comigo lá, 1 Timóteo 1. Vamos, irmão. Vamos, Ismael, prega. Muito bom. 1 Timóteo 1, versículo 3. A Bíblia diz: Vamos, Ismael. Vamos lá, irmão, contigo. Só um minuto. Vai, irmão. Perdão, é 1 Timóteo 2, versículo 3. Vamos lá, Ismael. Vamos. Vamos lá, Ismael. Diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da
verdade. A Escritura fala o que é bom e agradável diante de Deus. Deus, Ele quer que as pessoas sejam salvas. Ele quer que as pessoas conheçam a verdade. E como que isso vai acontecer? Por meio do nosso trabalho. Olha só, o nosso trabalho é um privilégio, primeiramente, porque por meio do nosso trabalho, a gente pode o quê? Agradar a Deus. Isso. É essa perspectiva que a gente precisa ter do que faz. Quando você faz o seu trabalho no reino, você está agradando a Deus. E as pessoas no mundo pensam muito sobre isso. E pensam às vezes com honestidade, como eu posso agradar a Deus? Aqui tem um dos caminhos. Você pode agradar a Deus fazendo o seu trabalho, com dedicação e com alegria. Pega isso, mano. Irmãos, qual outro trabalho pode agregar tanto valor assim? Qual outro trabalho tem o potencial de agradar o Criador dos céus e da terra? E por isso que é um privilégio. Fazer o que agrada a Deus nos traz paz. Nos faz viver em paz com Ele. Amém. E isso é um privilégio. Incrível você ter paz com o Deus poderoso. Eu tenho uma pergunta para nós hoje. Você encara o seu serviço no reino como um peso ou como um privilégio? Qual é o seu coração hoje? Irmãos, meu desafio é não transforme o evangelismo em uma simples extensão da sua rotina secular. Como se fosse mais um compromisso, mais algo que você coloca na sua agenda, mais um fardo que você precisa carregar. Não, encare o evangelismo como um privilégio. Nos momentos de evangelismo, de discipulado, lembre-se do privilégio que é fazer a vontade de Deus. Mesmo quando você estiver sem disposição, lembre-se disso. É um privilégio poder fazer a vontade de Deus. Trabalhar para Deus é o melhor trabalho de todos. Estão comigo? Sim, vamos lá, irmão. Então não se esqueça disso. O trabalho no reino é o melhor trabalho de todos. Segundo ponto de hoje. O melhor lugar para construir laços profundos. Abram comigo lá em Mateus. Mateus 12, versículo 46. Vamos lá, Ismael. Mateus 12, versículo 46. Vamos lá, irmão. Mateus 12, versículo 46 diz o seguinte: Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. É o que fala aqui. Olha só que incrível. Então a Escritura diz que Jesus estava reunido com os discípulos, provavelmente pregando a palavra, está no contexto. E daí chegaram os familiares de Jesus. E daí foram avisar Jesus, né? Sua família estava fora. Eles querem falar com você. Está sua mãe, está seus irmãos, estão suas irmãs lá. E aqui a gente vê, por meio do gesto de Jesus, da atitude de Jesus, o nível de envolvimento entre ele e os discípulos. Eu quero focar nisso aqui. Aqui fala que Jesus estendeu a mão e falou: Aqui estão meus irmãos, minha mãe e minha irmã. Ele falou: quem faz a vontade de Deus são esses, a minha família. E de maneira nenhuma, irmãos, e não coloque isso na sua cabeça, Jesus não estava rejeitando a família dele. A lição aqui é outra. Jesus, ele queria mostrar o profundo envolvimento que ele tinha com os discípulos dele aqui, ou com qualquer um que faz a vontade de Deus. Esse é o ponto aqui. O profundo envolvimento entre Jesus
e os discípulos, entre Jesus e aqueles que fazem a vontade de Deus. Ele queria mostrar que o envolvimento era maior até do que com esse laço espiritual, era maior até do que os laços físicos que Jesus tinha com seus familiares. Ele estava mostrando ali, meu irmão, que quando você cria um relacionamento espiritual, você não está criando só um relacionamento para essa vida. Você está construindo algo para a eternidade. E isso é maior. A eternidade é maior do que qualquer outra coisa. É isso que Jesus está mostrando aqui. Isso tem que gerar em nós uma urgência. A urgência de perseverar pelos nossos familiares também, pela nossa família física. A urgência de trazê-los para dentro do reino de Deus. Para a gente não se limitar a laços físicos, mas tornar também a nossa família física, a nossa família espiritual. É isso que Jesus quer mostrar aqui. Jesus, ele está ensinando que a gente pode se envolver a esse nível de prioridade com a nossa família espiritual. E pode parecer um tipo de experiência impossível de alcançar, mas é o tipo de relação profunda que Deus espera encontrar no seu reino. Essa é a relação que Deus chama de justa. Então o melhor lugar para você construir laços profundos é no reino de Deus. Amém. Isso. Esse tem que ser o nosso foco como igreja. O reino de Deus diz respeito a relacionamentos eternos. E o que você precisa entender é que se é eterno, não há como ser superficial. Uau, verdade. Irmãos, nós precisamos construir laços íntimos com aqueles que vivem para agradar a Deus. Esse tem sido o seu foco hoje? É esse tipo de relação que você tem buscado no reino de Deus? Prega isso, mano. Muito bom. É o que está dizendo aqui, é o que Jesus está nos ensinando aqui. Que relação profunda no reino de Deus é essencial. Nós estamos falando de uma comunhão que atravessa essa vida e continua na eternidade. Deus deseja relacionamentos sinceros, transparentes aqui na igreja, marcados pelo amor e pela verdade. Bom, irmão. Isso é profundo, isso é profundidade. E nós precisamos aproveitar o convívio para ter esse tipo de relacionamento. Às vezes eu vejo que no convívio a gente passa muito tempo falando de futebol e de outras coisas supérfluas. Às vezes o nosso convívio é só esse, fala a verdade. Pensa aí se você já falou de futebol com um irmão hoje. Talvez sim. E tudo bem, não tem problema você ter uma conversa assim mais contraída. Mas irmãos, é também um momento para a gente poder se conhecer profundamente. Para a gente entender as dificuldades do outro. Para a gente se envolver. Eu sei que às vezes a gente quer ficar nesse nível de superficialidade, porque é mais tranquilo, é mais cômodo. Se alguém te falar algo profundo, algum pecado profundo, você vai ter que se envolver naquilo, você vai ter que colocar a mão na massa, pisar o pé na lama, e às vezes a gente quer deixar o pé limpinho. A gente quer conversar com a mão no bolso aqui, ó, sem envolvimento. Mas não é para esse tipo de relacionamento que Jesus nos chama. Verdade. Prega. A gente precisa aproveitar o nosso convívio para poder falar de coisas profundas. Muito bom, Ismael. A falta de envolvimento nos faz não ter ideia sobre a vida do outro. Sim. E daí quando alguém cai da fé, nós somos surpreendidos, ficamos aqui, meu Deus, o que aconteceu? Por que a pessoa caiu da fé? E às vezes a gente fica até crítico. Nossa, ninguém ajudou. Ou será que você que não procurou saber o que estava acontecendo, né? É uma possibilidade. Talvez não se envolveu muito com a vida da pessoa para entender como ela estava. Irmãos, cuidar uns dos outros não é um mandamento que foi dado para a liderança da igreja. É um mandamento dado para cada discípulo. Verdade. E a gente está falando entre discípulos aqui, né? Então todo mundo precisa cuidar um do outro. Então eu quero fazer esse chamado para nós, para que a gente possa se envolver profundamente
uns com os outros, para que a gente possa buscar conhecer a vida do outro, não agir como curioso, sabe? Tem curiosidade, o que está acontecendo com aquele irmão ali? Mas só porque quer saber o que está acontecendo? Não. Realmente tem interesse, sabe? A orar por ele, a fazer o que estiver dentro da sua esfera de condição. Ou quando a gente ora, a gente amplia essa esfera, né? Que a gente envolve Deus na parada. Então é esse tipo de envolvimento que a gente precisa ter no reino. E eu tenho um desafio para nós aqui nesse ponto. O desafio é: convide alguém da igreja para um tempo de qualidade essa semana. Uau, prega. Talvez tomar um café, bater um papo, fazer uma oração junto. E às vezes a gente fica esperando, né? A pessoa, já que o Ismael deu o desafio lá, então eu vou esperar alguém me convidar. Não é verdade? Então eu vou complementar aqui o desafio. Dê o primeiro passo, você. Convide você. E vai ser bom. Daí procure ter uma conversa profunda com essa pessoa, entender profundamente como ela está. E isso vai fazer você criar um relacionamento profundo na igreja. E depois pratique isso com os outros também. Amém? Estão animados? Sim. Então vamos lá. Isso aí. O melhor lugar para construir laços profundos, o reino de Deus. E para a gente fechar, irmãos, vamos para o terceiro ponto, Mateus 11, 28. Vamos lá, Ismael, prega. Muito bom, irmão. Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vamos ler o 29 também, e até o fim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uau! Olha o chamado de Jesus. Jesus nos chama a compartilhar o jugo com Ele, o peso com Ele. Ele está dizendo que andar com Ele é leve, e tem que ser leve para nós. Terceiro ponto de hoje: o melhor lugar para descanso e alegria é o reino de Deus. Irmãos, não tem um lugar melhor para você descansar. O reino de Deus tem trabalho? Sim, tem trabalho. A gente acabou de ver isso. Mas também tem descanso e alegria. Está aqui na Bíblia. Nosso relacionamento com Deus não é um fardo, é uma fonte de alívio. Tem que ser assim. A missão é o nosso trabalho, e ela pode nos cansar, mas é para isso que a gente tem o nosso relacionamento com Deus, para buscar descanso. É o lugar onde a gente descansa, onde a gente encontra alívio para a nossa alma. Jesus também cansava da missão. Lembra quando a mulher com hemorragia tocou nele e dele saiu o poder? Ele falou: nossa, sinto que de mim saiu o poder. Às vezes a gente se sente assim, né, esgotado. Você está estudando a Bíblia com as pessoas, está lidando com o pecado, está lidando com o seu pecado, e vem aquela sensação de esgotamento. Você fica muito cansado. Não é verdade? A questão é onde você busca descanso. Verdade. A gente precisa aprender a buscar descanso em Deus. Irmãos, eu tenho algo para dizer para nós aqui, que talvez esteja no seu coração hoje. O culto não é mais uma tarefa na sua agenda. Amém, é verdade. Não é mais um compromisso chato que você tem que fazer todo domingo. E talvez esse seja seu coração hoje. Mas não é isso. O culto é um momento de adoração, de recarregar as energias. A gente deveria, às vezes, chegar aqui cansado e sair daqui animado, recarregado, pronto para enfrentar mais uma semana. Amém. Isso. Com Deus. Vamos. Se nós enxergamos o reino de Deus apenas como trabalho, até o tempo com Deus se torna um peso. Você não quer acordar para poder ter seu tempo com Deus. Eu quero dormir mais. Eu queria poder dormir mais. Você acorda e pensa: poxa, eu queria poder dormir mais.
Vai fazer falta esses 30 minutos aqui que eu uso para poder ter tempo com Deus. Irmãos, que isso? Não é assim. É um lugar onde você descansa. Onde você recarrega as suas energias. Onde você fica pronto para enfrentar o seu dia. As batalhas espirituais contra o pecado. Não é algo que você tem que estar o tempo todo buscando como se livrar. Prega. Isso não é compartilhar o jugo com Jesus. Isso é fugir da cruz. E a gente sabe quem foge da cruz. Não tem o ditado? Não, a gente não foge da cruz, a gente se aproxima dela. A gente carrega a nossa cruz. Muito bom, irmão. Com Cristo. O tempo com Deus não é dever, mas alívio. Não é peso, mas momento de alegria. A comunhão é a mesma coisa. Olha lá em Atos 2:42, vamos lá. Mas vai a prega. Atos 2:42. Olha só que exemplo na Bíblia para nós. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uau! Olha só, a igreja primitiva vivia com alegria. E aqui fala, e simplicidade de coração. É esse tipo de comunhão que Deus espera que a gente tenha. É esse tipo de alegria que Deus espera que a gente viva no reino dele. Irmãos, a gente tem um exemplo incrível aqui. E aqui fala que a comunhão deles era constante. E era leve. E por isso que atraía outras pessoas. Imagina, você olhar para um grupo e ficar tão impactado com aquilo que você se sente atraído para poder fazer parte. Uau. Era esse tipo de alegria que eles passavam. Incrível. E eles estavam constantemente juntos. Às vezes a gente mal quer estar no culto de domingo, no bate-papo, né? E a gente acha pesado, não acha legal, né? Aqui fala que eles eram dedicados ao trabalho, mas ao mesmo tempo que eram dedicados, eles viviam leves e alegres. Eles se encontravam diariamente, mas não era cansativo para eles. Eles comiam juntos, estudavam as escrituras juntos e frequentavam a casa um dos outros, sempre com alegria e sinceridade. É esse tipo de comunhão alegre e impactante que nós devemos ter no reino de Deus. É esse tipo. Minha pergunta é, você tem vivido o reino de Deus com mais peso ou com mais prazer? Prega isso, mano. O que você precisa mudar para que você descubra ou redescubra o descanso e a alegria que Jesus oferece? Talvez seja o seu coração hoje. Irmãos, a gente precisa viver o reino com muita alegria. Verdade. Porque Deus é bom. E a gente vai entrar em período de férias agora, não é verdade? Talvez não quem trabalha, né? Vou falar isso como se eu estivesse falando só com universitários aqui, mas tem um monte de universitário, inclusive, que trabalha aqui, né? Enfim, mas é férias. Julho é mês de férias. E eu quero te desafiar a tirar férias no reino e não tirar férias do reino. Muito bom isso. Se o reino de Deus é um lugar de alegria, então você vai tirar férias no reino. Você não vai fugir do reino. Amém. Então o Renato deu esse desafio semana passada, né?
fique aqui no Rio de Janeiro e vamos compartilhar, se alegrar, viver o reino de Deus juntos. Amém? Amém? Vamos aproveitar o momento para continuar no reino aqui no Rio de Janeiro. Isso. Para a gente continuar nossa missão, o nosso trabalho, continuar construindo laços profundos, para a gente continuar se alegrando juntos. Talvez convide os discípulos para ir na sua casa, Muito bom, Igor. para se alegrar com você. E pode ser para fazer outras coisas. Eu falei que a gente precisa construir laços profundos, mas vocês também podem jogar videogame juntos. Não tem problema não. O importante é a gente estar juntos em comunhão, amém? Irmãos, conclusão. O reino de Deus é o melhor lugar da terra. Alguém aqui tem dúvida disso? Amém? Vamos lá. É onde nós encontramos propósito no trabalho, profundidade nos relacionamentos e descanso verdadeiro com alegria e sinceridade. Esse é o nosso reino, o reino do nosso Deus. Nós não estamos falando apenas de um futuro nessa vida, a gente está falando de viver um futuro celestial. Esse é o reino de Deus. Mas é uma realidade que não vai começar depois, irmãos. É uma realidade que começa agora. Nós já estamos no reino de Deus, a gente já precisa viver como se estivéssemos vivendo a eternidade juntos. É isso. Assuma o seu lugar como alguém que vai viver a eternidade com Deus. Essa realidade não começa depois, começa agora na igreja, aqui na igreja do Rio de Janeiro. Amém. Isso. Irmãos, o convite está feito. O convite não, porque não é a grande sugestão aqui, né? É a grande comissão. Amém? Muito bom. Trabalhe com dedicação para Deus. Ame com profundidade no reino de Deus e descanse com confiança em Cristo. E para Deus seja glória. Amém. Amém.